para o bem de todos. É muito bom estar aqui trazendo informação, conhecimento e dicas em todas as áreas e atividades para você transformar a sua vida e a sua história. E não se esqueçam de ativar o sininho, curtir, comentar, assim podemos compartilhar o bem para todos, para o bem de todos. Você como profissional, você como gestor, você como empresa, deseja aumentar suas vendas? Quer receber uma consultoria especializada em vendas? Aprender técnicas de persuasão e o máximo desempenho em vendas? Quer conhecer o seu cliente? Ele é formado pela SBC Coach, gerente de vendas de grande impacto. E o mais incrível, além de vender produtos, ele vende ideias. Ele é o Daniel Rude, um entusiasta em vendas e coach de altíssima performance. Olá, sejam muito bem-vindos. É um prazer fazer parte desse canal tão abrangente quanto a respeito de informação. São informações em áreas diferentes, assuntos totalmente diversos. Então, parabéns aí à Alexia e realmente muito sucesso. Bom, como vocês já sabem, né, pela apresentação dela, meu nome é Daniel Rude Miguel, eu sou formado em coach pela SBC Coach, do Vilela da Mata, cujo coach foi ministrado para o Ronaldo Fenômeno, também ele foi coach do Vitor Belfort, entre outros. Então é uma instituição muito legal, forte, aprendi muito lá, e aqui registro meus agradecimentos a eles. Sobretudo também tenho um know-how na questão de vendas, isso já vem de alguns anos, né? E vendas de impacto, vendas de ideias, de produtos, de uma forma geral. E hoje o assunto é conhecendo o seu cliente. Se você não conhecer o seu cliente, não tiver uma prévia sobre ele, fatalmente você terá dificuldade na venda. E hoje eu quero falar de forma bem sucinta, obviamente que nós não temos todo esse tempo nesse primeiro momento, talvez uma outras situações, e algumas questões aí que nós precisamos conhecer para ter sucesso em vendas. Bom, a primeira coisa importantíssima para vendas, para o sucesso em suma, é você saber se o seu cliente ele é analítico ou não. O que isso quer dizer, o que isso representa? Imagina que o seu cliente chegou e você não tem essa informação. Você teria dificuldade, obviamente. Agora então você descobre que o seu cliente é analítico. O que é um cliente analítico para a gente entender melhor? O cliente analítico é aquele cliente silencioso, aquele cliente calmo, aquele cliente frio. Ele olha para você meio que desconfiado e ele fica pensando, tá, vamos ver o que ele ou ela quer passar. Então ele fica sempre com o pé atrás. Esse cliente é analítico. Como você tem que reagir diante dele? Primeiro, você tem que se apresentar com uma estrutura de quem realmente você é, transmitindo segurança. É importante você ressaltar a empresa que você trabalha, o diferencial dela no mercado, quanto tempo ela tem. Por quê? Esse cliente analítico ele quer informações para que ele tenha uma segurança ali no bate-papo com você. Quando você for falar do seu produto, você precisa dar informações consistente e verdadeira. Este cliente analítico, na maioria das vezes, ele já foi enganado. Alguém o enganou e a partir daí ele ligou o alerta. Então agora ele não acredita em tudo. Então você precisa entender que ele depende de informações. Diferente do cliente objetivo. O cliente objetivo, ele é totalmente o oposto. Se você ficar dando muita informação, isso cansa, satura, porque ele já é elétrico. Ele já é uma pessoa que ele gosta do seguinte, por gentileza, vai direto ao ponto. Então, se você trocar as figuras, você pode ter problema. Porque se você ficar ali dando informações e mais informações, para uma pessoa objetiva, ela pode se estressar, ela pode ficar com a mente cansada e saturada e ligar uma coisa chamada piloto automático, quando ele só fica concordando com você, mas não está nem aí mais. Então, o primeiro ponto hoje que eu quero ressaltar, para conhecer o seu cliente, faça uma análise dele. Se ele é calmo, frio, se ele não é muito de conversar, ele é analítico. O que você vai precisar fazer? Dar informações consistentes de você,
da empresa que você trabalha e do produto que você está transferindo. Haja vista, provavelmente ele tenha sido enganado em outras circunstâncias. Já o cliente objetivo, não. Vá direto ao ponto, porque isso é muito importante para ele. Uma outra coisa assim fundamental, você precisa descobrir o interesse desse seu cliente. Porque se você não descobre o interesse, você pode estar falando de um assunto que não é do interesse dele. E ele tem um interesse específico, que vale dizer, por exemplo, vamos supor que a pessoa vende cursos profissionalizantes. E esse cliente tem uma necessidade do inglês. A empresa que ele trabalha está precisando que ele estude o inglês. Mas nessa empresa tem inglês, tem designer, tem outros cursos, robótica, enfim. E o cliente está com a necessidade, lembrando, do inglês. E o que esse vendedor faz? Começa a falar de robótica, o quanto ela é importante, o quanto o mundo da automação está influente no mercado. E ele começa também a falar sobre designer, que dá para trabalhar como freelance. A necessidade do cliente é o inglês. Acaba que esse cliente fica tão cansado, porque não foi alcançado no seu real interesse, que ele acaba desanimando. Então, uma coisa importante, descubra o interesse do seu cliente. Como fazer isso? Simples. Sócrates tinha um método que foi batizado na área pedagógica como método socrático, perguntas e respostas. Isso vai te dar a base do conhecimento da necessidade do seu cliente. Então, pergunte, espere. Deixe ele falar. Faça uma outra pergunta sobre aquela pergunta que você fez. E aí você vai surtindo dele aquele nível de necessidade que ele tem. Uma outra coisa importante, como não se bastasse conhecer se ele é analítico ou se ele é objetivo, se ele é um cliente realmente que tem interesse nisso ou naquilo para você ser bem objetivo, uma outra coisa. Esse cliente seu, ele é um cliente que ele é absoluto? O que é um cliente absoluto, Daniel? É aquele cliente que na cabeça dele, ele já sabe tudo. Ele não precisa que você fale para ele sobre isso ou aquilo. E detalhe, ele vai sempre de encontro com você num sentido de resistência. Eu vou te dar um outro exemplo prático também. Vamos supor que esse cliente foi até um lugar e ele vai comprar, por exemplo, blusa. E de repente a blusa que ele quer, ele escolheu, e aí você fala que aquela blusa é boa por conta disso e daquilo, e ele começa a ir de encontro com você resistente. Mas não sei se é tão boa assim não. Eu tive uma blusa dessa e ela não esquentava como você está dizendo. E esse cliente, ele é cheio de arrogância, prepotência, ele é sempre aquele cliente que ele quer entrar em choque com você. Esse cliente, ele é absoluto. Ele vai lá, acha ser o dono do dinheiro naquela circunstância, enfim. Você não pode entrar nessa onda dele. Tem um vendedor que fala, eu sei o que eu estou falando. Eu estou aqui, não é por brincadeira, eu estou aqui há algum tempo. Então, o cliente, ele é absoluto, arrogante, e o vendedor começa a bater de frente com ele. E começa a dizer, tá bom, você acha que eu não sei o que eu estou fazendo? Você acha que eu estou aqui do nada? Não comecei hoje não. E aí começa uma discussão. Não faça isso. Esses clientes, eles gostam de ter razão. Então o que você precisa fazer? Seja qual for o produto, não importa. Eu dei um exemplo. Você caminha na informação dele. Realmente, dependendo, pode não esquentar muito, mas de repente pode até servir para uma situação assim ou assim. Uma coisa eu garanto. O material dela é muito bom e detalhe, com uma camiseta por baixo, ela por cima, ela esquenta muito. Então, se você não quiser que ela esquente muito, não use uma camiseta grossa por baixo. Então, você, ao mesmo tempo que entra na informação dele, você não vai de encontro com ele. Eu estou cansado de ver vendedores ficar irritados com o cliente, quando o cliente é arrogante. Não, entra, cria empatia, amizade, concorde com ele em algumas questões, e aí depois você volta para o seu universo. Então lembre-se, se o cliente é analítico, ou ele é objetivo? O seu cliente tem um interesse, você descobriu qual é o interesse dele com a forma socrática de perguntas e respostas? Outra coisa, ele é um cliente que ele sempre quer ter a razão? Então, é uma outra questão. Caminhe junto com ele e vai nesse passo a passo.
Sempre descubra uma outra coisa sobre o seu cliente. Ele tem tempo? Tem vendedor que fala tanto que chega na hora de fazer o fechamento, o cliente fala, olha, eu tenho que pegar meu filho na escola, olha, eu tenho que ir à faculdade, olha, eu deixei meu carro no estacionamento. Então descubra de pronto quanto tempo ele tem para que você transfira informação para ele. Isso é fundamental. É uma parte chamada objetividade na venda. Descobrir o tempo para então você trabalhar essa questão aí de você conseguir remir o tempo, focar bastante nas informações necessária e adequada. Outra coisa para encerrar. Descubra o poder financeiro que ele tem. Porque às vezes você está tentando trabalhar valores e ele não está preocupado com isso. Ele quer um produto e ele tem o dinheiro. Então o problema não é o financeiro. De uma outra forma, imagine que ele está com muita dificuldade. Então você tem que trabalhar um preço lá em cima, com uma margem alta, para quando você descer essa margem, ela ficar na realidade dele. Se você já de pronto vê que ele tem uma necessidade de trabalhar uma realmente ideia de preço baixo, ele vai querer abaixar mais ainda e talvez você não tenha mais margem. Então, para encerrar, eu quero dizer para você que você precisa fazer uma leitura do seu cliente. E isso muito rápido, porque na maioria das vezes nós não temos tempo. Então, bateu o olho, falou muito, é um cliente objetivo, ele quer decisões, ele quer resolver, ele quer saber de preço. Não falou muito, desconfiado, uma pessoa meio que sabe um pé atrás, é analítico, quer informações, ele precisa de consistência, ele precisa dessas questões. Tá, legal. O interesse do meu cliente, já descobri. Ele tem interesse nisso, 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 e é sobre isso que eu vou falar. Não mais vou ficar falando de coisas aleatórias que não é o interesse em suma dele. Então, descobrir o interesse do cliente. Outra coisa, ele é absoluto, arrogante, prepotente? Então não fica batendo de frente com ele. Caminhe com ele, crie empatia, concorde com eles até certo ponto. E depois, quando você não concordar mais, faça isso de uma forma bem melindrosa, tranquila, traz ele para você. Tempo, fator tempo, só estou recapitulando. Trabalhe a questão do tempo. Porque o tempo é importante. Às vezes ele tem tempo, às vezes ele não tem. Você precisa ser preciso quanto a isso. Questão financeira, trabalhe sempre valores que você pode trabalhar lá em cima até ir descendo para aquilo que é sua realidade. Se você trabalhar uma realidade baixa, que é o seu valor padrão, depois você não tem margem para abaixar mais. Então é isso, seja muito bem-vindo, é um prazer. Numa outra circunstância estarei falando sobre fazendo leitura da mente do seu cliente enquanto você está vendendo. Ou seja, você vai vender e agora você vai entender o que ele está pensando. Isso é simples, através de algumas técnicas e ferramentas.